Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Hoje eu estou bastante atrasada aqui, eu não consegui deixar um vídeo programado, porque está muito frio aqui, e aí com frio eu fico muito sono. Os dias têm sido cansativos, né, no trabalho, então hoje eu acabei dormindo mais do que a cama. Hoje nós vamos falar, dentro da série Quem é Jesus, qual era o propósito do nascimento de Jesus. Para que Jesus nasceu, né? Para que mesmo ele precisou sair da divindade dele, largar lá em cima, onde não tem pecado, onde os santos o adoram, para vir aqui nascer. E qual era essa missão? Qual era esse propósito? Eu vou ler alguns versículos, que está em Isaías 53, versículos 4 e 5. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E aí, a gente pensa, né? Eu pequei. Onde eu pequei? A Bíblia fala de Adão e Eva. O que eu tenho a ver com Adão e Eva? Adão e Eva é considerado os nossos pais, a nossa descendência vem deles. Tudo começou neles. E aí eu faço uma pergunta. Se nós estivéssemos no lugar deles, faríamos igual? Eu tenho quase certeza que sim. E acredito que alguns até piores. Mas com certeza pecaríamos contra o Senhor. Então o pecado entrou por Adão e Eva. Precisávamos de um Salvador. Porque quando o fruto do conhecimento do bem e do mal foi tomado pela mulher, comido pelo homem também, e ambos pecaram, nós precisávamos agora de uma salvação, para que não morrêssemos eternamente. E esse, inclusive, foi um dos motivos pelo qual Deus nos tirou do Éden, para que não comêssemos a árvore da vida e, estando em pecado, tivéssemos a morte eterna. Mas não era a vida, mas essa vida seria a vida eternamente. E a vida eternamente em pecado é a morte eterna. Quero ler também um trecho que está em Romanos 5, dos versículos 19 a 21. E diz assim a palavra do Senhor. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Isso me lembra um jogo que eu tenho um jogo, e isso me lembra uma questão muito interessante. Nas nossas cidades nós temos leis. E muitas vezes a gente tem cidades que as leis são muitas leis, para que as pessoas não transgridam as leis e possamos jogar em paz. Aí uma vez, numa dessas cidades que eu participava, eu lembro que eu usei Peguei como exemplo as leis antigas da outra cidade que eu pertencia. E aí, eu conversando que tinha lá exatamente o grupo do conselho da cidade, e nesse conselho da cidade, eu lembro que um deles falou assim: não adianta impor sobre
os jogadores sobre a cidade muitas regras. Porque quando se joga muitas regras, as pessoas têm mais vontade de ir contra elas. E eu lembro que eu fiquei com aquilo, eu falei, mas gente, as regras é exatamente para a gente não ir contra, né? Para a gente poder seguir as regras. Como assim que é exatamente quando você não quer seguir as regras? E eu lembro que eu fiquei com isso na mente. E lendo esse versículo, dá para mim entender exatamente isso. Quanto mais regras temos, a nossa natureza pecaminosa tende a querer ir contra elas. Então a Bíblia ela é cheia de regras. Ah, isso é ruim? Não, não é. Porque se a gente for ver, a Bíblia é um manual da gente viver bem em família, com o nosso marido, a nossa esposa, com o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, primos, tios e avós. São regras para a gente viver bem em sociedade, uma sociedade justa, limpa, honesta, para viver bem nos nossos trabalhos, sermos trabalhadores e funcionários corretos, sermos chefes justos. Também é para a nossa nação, nosso governo, para que o governo olhe para o povo e pelo povo. Então são regras maravilhosas. Mas a nossa natureza pecaminosa, quando vê, acho que quando vê assim, regras, apita assim, vamos burlar, vamos burlar, vamos burlar. Porque a tendência nossa é exatamente ir contra as regras. E ainda dentro do propósito do Senhor, eu também quero ler os últimos versículos dessa reflexão. E nunca li tantos versículos, né? Eu acho que eu nunca li tantos versículos, mas Deus realmente tocou muito no meu coração que eu lesse todos eles. Alguém precisa ouvir todos. Eu precisava ouvir todos, vocês, ou mais alguém com algum propósito especial. E esse trecho está em Efésios 2, dos versículos 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe de poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante. Nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele, com Ele, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas ele já não era Cristo? Aí o que me leva a lembrar do versículo que Jesus fala, que ele há muitas moradas nos céus e ele estava indo preparar. E essa morada só pode ser através dele. O nosso passaporte para o céu é Jesus Cristo. Então, essa é a missão. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos na lama, no lamaçal do pecado, e Ele nos salvou. É pela graça, não por obras. Ontem eu conversava com um motorista de Uber, porque eu vou para o trabalho sempre de motorista de aplicativo, né? E aí eu estava conversando com ele, e ele falou, ele é espírita, e aí a gente conversando, ele falou assim, e ele era árabe. Foi interessante. O interessante das questões, o cara era árabe e virou espírita. E ele disse que não conta nada para ninguém, foi uma família, porque ele não quer ninguém encher a paciência dele, porque ele saiu da religião deles. Porque ele disse que eles são muito intolerantes. E aí eu achei interessante que ele falou o seguinte, que ele nasceu para aquilo,
porque ele gosta de trabalho, de fazer, de ter as obras, e todos nós temos o mesmo caminho, né, para seguir ao Pai, mas que as obras eram as obras que o levariam para lá. E aí ele falou, certo? E aí eu fiquei pensando, porque ele já tinha falado da intransigência religiosa da família, como falar que eu não pensava daquela forma? E eu fiquei calada pensando. Aí eu sempre venho com uma amiga, ela ficou na casa dela e a gente continuou. Ele olhou para trás e falou, a senhora não concorda? Aí eu falei para ele assim, não querendo ser intransigente, porque cada um tem o direito de crer no que acredita, eu creio diferente, eu sou cristã evangélica. E eu creio que a nossa salvação, a forma que nós vamos para Deus, é pela salvação em Cristo Jesus. É claro que a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. Eu tenho que ter as minhas obras para apresentar a Deus o que foi que eu fiz, qual foi, na missão que Ele me deu aqui. Mas a minha salvação, eu creio que ela, para mim, é graça. Eu falei para ele, ela saiu para mim de graça, por um preço muito alto pago por Jesus Cristo. E aí a gente foi discorrendo nesse tema. E eu achei interessante como que o que eu estava falando ontem precedia o que eu iria falar hoje. E é isso que eu quero deixar claro. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Qual foi o propósito dele nascer? O propósito dele nascer é que nós tivéssemos acesso à salvação do Senhor. Em algum versículo que eu li aqui, deixa eu ver se eu lembro aqui onde é que eu vi. Algum versículo que eu vi, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ou seja, por conta de Adão, ele não diz todos foram feitos pecadores. É interessante, né? Muitos foram feitos pecadores. Porque provavelmente é exatamente aquilo. A natureza pecaminosa de muitos iria só sobressair. Que é o que ele chama de filho da ira, da desobediência. Aonde o espírito do príncipe do poder do ar. Quem é esse? É Satanás, é o inimigo. Ele vai ficar nos tentando para nos levar para o lado dele, para a ira. Porque o mal, eu falei em algum lugar que eu já não me lembro mais, o mal seduz. E seduz pela nossa própria cobiça. Nós precisamos tomar o nosso posicionamento diante do sacrifício de Jesus, que eu creio que já começou no nascimento. Porque ele estava lá em cima, ele é uma divindade. Ele tinha os anjos adorando e ele se sacrificou por nós para entrar na nossa carne, sentir as nossas dores, as nossas tentações e vencer todas elas. Essa foi a missão de Jesus. E agora eu vou deixar alguns questionamentos para nós fazermos. Os questionamentos são: primeiro, temos dado lugar certo para Jesus em nossas vidas? Qual o lugar que ele tem ocupado em nós? Segunda, sabemos qual é a missão que Deus tem para nós? Qual é o plano e o propósito de Deus para nós? Se sim, nós temos seguido esses planos? Se não, temos buscado para saber qual é para seguir? Então nós precisamos buscar. Vamos orar? Deus maravilhoso, aleluia! Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe a Jesus Cristo para nos salvar da nossa impureza, dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aceitou a sua missão. Obrigado porque em nenhum momento o Senhor quis desviar dela. É fato que quando chegou o momento, o Senhor se colocou, se prostrou diante a Deus e perguntou se existia outro modo para sair, porque o Senhor sabia como era demasiado doloroso numa divindade santa receber os nossos pecados. Mas o Senhor falou, faça-se a tua vontade. O Senhor se prostrou diante da vontade do Pai, como um filho obediente que honra.
Deus, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor está hoje conosco, cumprindo o seu plano, o seu propósito, traduzindo para Deus com gemidos inexprimíveis as nossas orações. Por isso eu te peço agora, me visita cada um dos que estão ouvindo. Se são aqueles que já sabem qual o lugar de Cristo em suas vidas, aleluia, glória a Deus. Se não, fala com eles, mostra a eles que é preciso aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Convence, Espírito Santo de Deus, do pecado, do juízo e da justiça. Se nós sabemos qual é o seu lugar, Jesus, em nossas vidas, e não sabemos qual a sua missão para nós, qual os seus propósitos, mostre em nome de Jesus, para que possamos cumprir e sermos canal de bênção usados por ti. Se já sabemos, que continuemos a nossa missão, que continuemos no seu propósito, nos seus planos, e que se cumpra em nós a tua vontade. Aleluia! Obrigado! E por este motivo nós podemos comemorar o Natal. Obrigado, Jesus! Aleluia! Como verdadeiros cristãos, em nome de Jesus. Bom dia a cada um, que Deus nos abençoe e que nós sejamos canal de bênçãos para aqueles que passam por nós. Amém?